A tireoide é uma das glândulas mais importantes do nosso corpo. É a tireoide a grande responsável por levar a energia do nosso cérebro para o resto do nosso corpo. É através dela que a energia vai chegar para o nosso rim, para o nosso coração, para a nossa produção hormonal, para uma série de equilíbrios no nosso corpo. São dependentes da tireoide. E muitas vezes é negligenciada. Você começa a sofrer alterações e ter sintomas, como por exemplo, cérebro acelerado, como se os seus pensamentos estivessem à frente do seu próprio raciocínio. Algumas pessoas vão sentir o coração bater mais forte, vai suar as suas mãos, ter dificuldade de dormir, às vezes acordar no meio da noite. E não associa isso com desequilíbrio de tireoide. Quantas mulheres achando que estão com menopausa precoce e estão com desequilíbrio de tireoide, vindo lá da gestação, que não foi cuidada. E muitas vezes você faz os exames de TSH, T3 e T4, que são os marcadores de disfunção de tireoide, e dá tudo normal, porque você está sofrendo um hipotiroidismo ou um hipertiroidismo subclínico. O que isso significa? Por excesso de estresse, por sono em desequilíbrio. E aí nos seus exames não aparece, mas você está sentindo. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo para você é realmente que você entenda a importância da sua tireoide e o que você pode fazer através da alimentação, da oferta nutricional, para que essa glândula funcione com toda a efetividade que ela precisa. É preciso que o seu cérebro tenha uma boa fonte energética. Então, por isso, não estresse, durma bem, respeite os horários, consuma gordura boa, porque essa fonte vai vir a partir das gorduras boas. É lá na sua hipófise que vai ser produzido o TSH, o primeiro hormônio quando a gente fala de tireoide. O TSH, ele vai vir para a glândula tireoide, onde vai ser produzido o T4, que é o hormônio que realmente vai dar energia para o resto do corpo. Essa produção de T4, ela precisa ser eficiente. E às vezes ela não é eficiente por um fator fisiológico. É por isso que quando você começa a desequilibrar a tireoide, o médico pede um ultrassom, um exame mais específico do que o de sangue, para ver se não tem nada físico que está atrapalhando, um nódulo que está atrapalhando essa produção de energia, né, de hormônios de tireoide com efetividade, se está aumentando muito esse hormônio ou se está diminuindo muito esse hormônio por conta de algo fisiológico. Mas a grande maioria das pessoas não é fisiológico, é nutricional esse desequilíbrio. E é por isso que você está aqui. Fica até o final desse vídeo se você sofre com tireoide, que você vai sair daqui bem esclarecido. Depois que o seu corpo produz o T4, ele precisa produzir o T3. Porque sim, é o T3 que vai tornar disponível essa energia para o resto dos seus órgãos. E essa conversão de T4 em T3 é totalmente dependente de minerais. Então a gente tem três questões aí. A primeira, ter um cérebro efetivo. Então, preocupe-se em estratégias para cuidar do seu cérebro. Isso é muito importante. Por que mulheres ficam com desequilíbrio de tireoide após uma gestação? É até comum. Cuidem da tireoide, viu, mulheres que tiveram filhos.
É possível que ela não esteja recebendo nutriente em equilíbrio. Por quê? A mulher que teve um bebê, ela teve um desequilíbrio, né, de cascata hormonal muito grande. E se isso não for corrigido, não for visto, as vitaminas, os minerais, acaba passando batido. E quando ela vê, ela já está tendo uma série de sintomas que ela não sabe de onde vem, e nos exames não mostram nada, porque é subclínico, por falta de nutriente. Então, a primeira coisa é cuidar do seu cérebro. Então, ter gorduras boas na sua alimentação, por exemplo, peixe de água fria, abacate, ovos, linhaça, grãos, bastante gordura boa na sua alimentação. Depois, você vai precisar ter iodo, porque o iodo é a matéria-prima do T4, da tireoide. E da onde a gente tira o iodo? Da alimentação. Ovos são ricos em iodo. Algas, peixes, os próprios leites e derivados são ricos em iodo. Se você tira a fonte de iodo da sua alimentação, a sua tireoide sofre. E se você está usando muito o seu corpo, a sua tireoide tem que trabalhar mais. Então ela precisa de mais consumo, de mais matéria-prima. Pensando que você está consumindo iodo, ótimo. Agora o seu T4 precisa fabricar T3. Para isso, ele vai precisar de mais nutrientes. Ele precisa de selênio. Onde está o selênio? 2 castanhas você garante o selênio que você precisa. Outra coisa, a sua tireoide precisa de magnésio para transformar em T3. E onde está o magnésio da sua alimentação? Por exemplo, na abóbora. A abóbora cabotiã é rica em magnésio. O que mais precisa essa tireoide? Ela precisa de ferro. Sim, de alta biodisponibilidade. Ferro das carnes, ferro do peixe, também o ferro do feijão, o ferro dos vegetais verdes escuros. Consuma, é importante. Outra coisa que ela precisa, vitamina C. Aonde está a nossa fonte de vitamina C, gente? Uma laranja por dia, uma mexerica por dia. Está faltando minerais. Os minerais vêm principalmente de vegetais, exceto o ferro, que em grande maioria é nas carnes. Então, se o seu corpo não está fazendo essa transformação com efetividade de T4 em T3, é porque está faltando nutriente no seu prato. Já que você não tem nenhum desequilíbrio fisiológico, o médico já viu na ultrassom, tá tudo bem. Mas eu continuo sentindo cansaço, indisposição, estou engordando. Por quê, gente? Não tá tendo energia, o seu corpo tá trabalhando devagar, seu coração tá batendo devagar, o seu rim tá funcionando menos, seu metabolismo não tá efetivo, os seus hormônios não estão sendo produzidos como deveria, a ponto de você estar sentindo no seu ciclo menstrual essas alterações. Isso é o famoso hipotireoidismo. É como se tudo no seu corpo ficasse lento. Tudo no seu corpo fica mais devagar, até mesmo o seu raciocínio. Você esquece, você repete. Quando você tem o hipertireoidismo, é o contrário. É como se tudo no seu corpo ficasse acelerado, até o seu metabolismo. Por isso as pessoas emagrecem no hipertireoidismo. E isso não é bom. Não negligencie. Procure ajuda, porque às vezes a gente fica feliz com o emagrecimento.
Mas não é só o emagrecimento que está acontecendo. Você está suando a sua mão e o seu pé, porque seu corpo está trabalhando em alta rotatividade. Pensa que você está fazendo um exercício o tempo inteiro. É como se o seu corpo entendesse isso. A sua mente fica extremamente confusa. Você repete palavras. É como se você tivesse parado e o seu pensamento tivesse extremamente acelerado. Você pode sentir dores nas articulações e até mesmo tremores, como sua perna bamba, fraqueza, porque o seu corpo está trabalhando em excesso, tudo está sendo rápido. As novas células, formação de nova célula, morte celular, tudo isso em um processo acelerado. No hipertiroidismo, seu coração também. Sim, você pode infartar por uma tireoide em desequilíbrio, um hipertiroidismo. Sim, você pode ter um problema de circulação por o seu corpo estar trabalhando devagar, como no hipotiroidismo. Então, a tireoide é um órgão muito importante e muito dependente da nossa alimentação e do que a gente põe para dentro. Uma coisa importante. Lembra que eu falei que ela precisa muito de iodo, a tireoide? A própria água, tá, gente, é rica em iodo. A água que você consome faz muita diferença. Preste atenção de onde vêm os alimentos que você consome. Os alimentos orgânicos. Porque, gente, a nutrição vem desde a terra. Se você não tem uma terra rica em vitaminas e minerais, dificilmente o alimento que você vai consumir vai ser rico em vitaminas e minerais, porque aquela terra é pobre e o iodo principalmente vem da terra. Mas tem uma coisa, pensa que a sua tireoide é dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4, tá? Em todas as partes, eu preciso de iodo. Iodo, 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 iodo. Só que, na mesma portinha que entra o iodo, também entra brometo, também entra cloro. E aí, esses minerais disputam com o iodo. E aonde deveria ser iodo, 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 tem brometo, tem cloro, iodo, brometo de novo. E da onde vem esse brometo? Pães, farinhas, industrializados. É rico em brometo. E o cloro da piscina, do banho que você toma, da água de qualquer lugar que você consome, sem filtro, de carvão ativado para tirar o cloro, da sauna que você faz, acreditando que está se desintoxicando ali, deixando sair as toxinas pelo suor. Mas na verdade, se você faz essa sauna com água clorada, você está se intoxicando a sua tireoide. E aí, quando você percebe, a sua tireoide não tem matéria-prima para trabalhar, não tem iodo, tá cheio de cloro, cheio de brometo, porque você come mal, come um monte de porcaria, faz tudo errado. Não tendo T4, pode ter selênio, pode ter magnésio, pode ter vitamina C, pode ter ferro, que você não vai ter a conversão efetiva em T3 para que seja utilizada essa energia. Então a gente tem que pensar na tireoide de forma sistêmica e não de forma isolada. Ela é pequenininha aqui, ó, mas grande em efetividade. Se a sua tireoide não trabalha, você não tem prazer, você não tem bem-estar, você não tem uma verdadeira felicidade, porque é ela que leva essa energia para o resto do seu corpo. É ela que faz com que tudo seja produzido em equilíbrio. Então, pense na sua alimentação além do seu problema. Não pense na tireoide como algo que engorda ou algo que emagrece. Pense na tireoide como algo que te traz energia.
que te faz vivo. Você é dependente dela. Tenha uma boa alimentação. Coloque vegetais no seu prato. Consuma peixes, consuma frutos do mar. Consuma castanhas. Consuma vegetais, colorido. Você quer proteger a sua tireoide? Faz um prato colorido. Bebe água de boa fonte. Controla o seu estresse, porque ele sim pode estar consumindo toda a energia de você. Não pense no que você não deve fazer. Pense no que você deve fazer. Porque é mais sobre inclusão do que sobre retirada de algo aqui. Se você não se cuida, a sua tireoide pode te trazer Alzheimer. A sua tireoide pode te trazer demências. A sua tireoide pode te causar um desequilíbrio sistêmico. Sem volta. Porque a gente não tem a cura para demência, mas a gente tem o equilíbrio para tireoide. Então, se você passa por essa situação, se você tem hipotireoidismo, se você tem hipertireoidismo, não negligencie. Se você sente esses sintomas que eu falei aqui e os seus exames não dão nada, muda a sua vida. Começa a dormir direito, tira o estresse, coma como eu falei e, se preciso, suplemente. Você vai ver como a sua história vai mudar. Não é tomar remédio. O remédio ele ajuda sim a equilibrar a sua tireoide quando está em desequilíbrio. Mas ele não conserta ela. Quem vai consertar ela é você, comendo direito, tendo boas atitudes. E se você sofre com hipotireoidismo ou hipertireoidismo, aplique imediatamente essas dicas que eu dei aqui. Eu sou Natália Dourado, sou especialista em nutrição clínica e metabolismo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse conteúdo com quem precisa.